Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Meus queridos irmãos, cumprimento a todos vocês com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos adentrando nos vossos lares, com o propósito de realizarmos este culto de adoração ao nome daquele que vive, daquele que reina para toda a eternidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundantemente sobre cada um de vocês. E nesse instante, convoco a todos para que transformem a sua sala em um lugar de adoração a Deus, em um altar onde poderemos invocar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de mais uma semana que estamos chegando ao final dela, vivendo este momento em que jamais poderíamos esperar por ele, mas confiando de que iremos vencer. Brevemente sairemos desta situação para juntos estarmos agradecendo aquele que tem o poder, que tem o domínio, que tem o controle de todas as coisas. Você já deve estar com a sua Bíblia aí, a sua harpa, nossas crianças, jovens, adolescentes, os anciões, enfim, todos vocês preparadinhos aí para juntos meditar naquilo que Deus tem para os nossos corações. Se estivéssemos no nosso templo, hoje, sexta-feira, estaríamos no culto de ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Convoco a todos para que nesse instante façamos uma oração, continuando a interceder pela nossa nação. Nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença estamos, Senhor, nesta noite. Meu Deus, é mais uma semana em que praticamente está chegando ao fim. Porém, meu Pai amado, a dor, as lágrimas, o desespero, a angústia tem tomado conta de tantas vidas, Senhor. Mas nós te louvamos, porque os teus ouvidos não estão agravados. Nós te louvamos, porque diz a tua bendita palavra, de que tu estás conosco em todo o tempo. Portanto, recordando a palavra do salmista, e que afirma categoricamente que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e o socorro bem presente. Neste momento clamamos, Senhor, em favor daqueles que sofrem, em favor daqueles que estão vivendo um momento tão tenebroso. Pai, também te faz presente aí na sala do teu filho, que está nesse instante orando comigo. Senhor, o enche do gozo dos céus e da alegria do teu Espírito Santo. E se houver, Senhor, alguém enfermo, o Senhor cure. Se houver alguém, Pai amado, em um estado de desespero, que a paz, que a verdadeira felicidade, tranquilidade, domine este coração, conforme tu, Senhor Jesus, afirmasse: não se turbe o vosso coração. É no teu nome em que nós suplicamos ao Pai, para a glória, aleluia, de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós já queremos lhes pedir de que continue dando aquele joinha e tocando lá naquele sino, acionando o sininho, porque só assim nós sabemos exatamente
o número de pessoas que estão conectados nesse culto. Não esqueça, onde tem aquela mãozinha aí, você dá aquele toquezinho, e também o nosso canal Edivaldo Florencio no YouTube, e você receberá sempre mensagens de ânimo e de conforto para a sua vida. Agora abra a sua harpa e junto conosco no hino de número 63, que diz: acordai, acordai, despertai, despertai. Vamos todos juntos, abrindo as nossas harpas e com toda a alegria da nossa alma, adoremos ao Senhor. Solte a sua voz de louvor, de adoração, aquele que está pronto para receber. Hino 63. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos retornando e nesse instante vamos já abrir a poderosa, bendita, a gloriosa, a inefável, infalível Palavra de Deus para
o conforto e também edificação, e que sirva de despertamento para cada um de nós nesta noite. Abramos no livro do Jonas. Jonas, no capítulo de número 1, mas propriamente o versículo de número 6. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 6, que vamos tomar como base para a nossa meditação. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Queridos, poderíamos trazer uma mensagem com muitos outros temas, mas nessa noite o Senhor tem colocado no meu coração para meditar juntamente com a sua igreja, juntamente com você que está atento a esta mensagem, o tema: desperta, tu que dormes, o sono espiritual. Amados, nunca na história da igreja do Senhor Jesus Cristo nos deparamos com tantos irmãos que estão adormecidos, estão dormindo em plena tempestade. O mundo se encontra assustado, amedrontado. E nós que fomos escolhidos como representantes da igreja do Senhor aqui na terra, observamos que muitos de nós não estamos apercebidos do que está a acontecer. Porém, queremos nesta noite tomar, meus amados irmãos, como base esse livro do profeta Jonas. Então logo vem a pergunta: quem era Jonas? E eu já lhes disse. Jonas, ele era um profeta chamado por Deus. Logo no primeiro capítulo, no versículo de número 2, digo versículo de número 1, se fala acerca do pai de Jonas. Diz que ele era filho de Amitai. E Deus o chama, Deus o convoca para uma missão muito importante. Ele teria que levar uma mensagem. E a mensagem era justamente para os piores inimigos de Israel. Ele viveu justamente no reinado de Jeroboão II. E havia um temor do povo de Israel justamente contra a nação de Nínive, pois, segundo os historiadores, diz que Nínive era uma nação cruel. Quando escravizava uma outra nação, era sem piedade. As crueldades eram terríveis e havia se espalhado pela terra daquela ocasião. E o nosso Deus justamente escolhe a Jonas e diz desta maneira: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu diante de mim. Ou seja, toda a crueldade que aquela nação praticava havia chegado na presença do Senhor. Mas Deus é o Deus das misericórdias. É um Deus que sempre dá uma oportunidade. Ele nunca
faz alguma coisa que venha prejudicar ao ser humano sem que antes lhe dê uma oportunidade de arrependimento. E assim o Senhor o fez. O Senhor determina a Jonas que fosse a Nínive pregar ali a sua mensagem. E logo Jonas fez uma escolha. E a escolha que Jonas fez foi ir para Tarsis. O Senhor não mandou ele ir para Tarsis. Aí, meus irmãos, já vamos ter uma primeira lição para a nossa própria vida, a nossa própria experiência. Deus tem colocado diante de você um caminho, e este caminho está traçado. Mas quantas vezes nós queremos seguir um atalho, ou queremos tomar uma outra direção, e até com algumas desculpas. E a desculpa de Jonas, por certo, era: lá em Tarsis tem também pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus. Querido, se Deus tem determinado na tua vida de que você faça alguma coisa, façamos conforme Ele tem determinado. Mas Jonas fez a sua escolha, e pensando que estava correta. E que tipo de escolha estamos nós fazendo? A Bíblia nos fala de tantas pessoas que fizeram escolhas, e escolhas que não estavam no plano de Deus. O caso de Ló. Você lembra o caso de Ló? Ló fez a escolha das campinas verdejantes de Sodoma. E a Bíblia nos diz de que foi armando a sua tenda até que chegou na cidade de Sodoma, cidade condenada para a destruição. Sim, meus amados, muitas vezes nós estamos sendo atraídos por aquilo que está diante dos nossos olhos, coisa que para nós parece ser o correto, mas para o Senhor não. E sabe o que acontece? Quando observamos aqui os relatos, logo no primeiro capítulo de Jonas, nós encontramos de que o profeta, ele começa a descer da posição que Deus havia lhe colocado. A primeira descida, pelo menos 3 vezes a Bíblia relata que Jonas desceu. E a primeira vez que encontramos dizer que Jonas desceu, ele desceu para Jope. Mas o Senhor disse, é para Nínive. E ele desceu para Jope. A segunda descida em que vamos encontrar é que Jonas desceu para dentro do navio. O navio em que ele conduzia para caminhos não determinados por Deus. E dentro do navio encontramos também a palavra desceu Jonas para o porão do navio. E lá no porão do navio, o profeta está agora adormecido. E adormecido, não percebeu o que estava acontecendo lá fora. Lá fora o mar estava agitado. Lá fora, os seus companheiros de viagem estavam desesperados para salvar o navio e não sabia mais o que fazer. E Jonas estava adormecido. Daí vem justamente o tema desta mensagem. Desperta, tu que dormes, o sono espiritual. Deus nos chamou e nos escolheu, mas às vezes estamos adormecidos. E o que aconteceu? Quando todos olharam um para o outro e perceberam, está faltando um passageiro. E o capitão do navio resolveu justamente
ir lá no porão. E chegando no porão, encontrou Jonas dormindo. Então ele usa essa palavra: que tens, dormente? Que tens, dormente? Levanta, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Sim, meu querido irmão, minha querida irmã, não podemos estar adormecidos neste momento, mas invocar o Senhor nosso Deus. Mas vamos observar o peso desta palavra, aplicada pelo capitão do navio. Que tens, dormente? Quando pegamos o dicionário, nós vamos ver que dormente é um adjetivo com um substantivo masculino, que, ou aquele que dorme, adormecido, entorpecido, privado momentaneamente de movimento. É assim que o dicionário descreve a palavra dormente. Porém, meus irmãos, vamos observar a palavra desperta do teu sono. Nós podemos observar que esta palavra despertar tem pelo menos dois significados importantes. O primeiro significado está no sentido literal, que faz referência ao sono, aquele sono em que eu, que você, que nós dormimos. E quantos gostam desse sono literal, não é? Aquele sono em que você encosta em determinado lugar, já está dormindo. Então, quando diz despertai, é para você se fazer um movimento e acordar e levantar-se imediatamente. Porém, no sentido figurado, nós podemos observar, nesse sentido figurado, significa ou faz a referência da indiferença, da inatividade, da displicência, da distração, adormecido. Portanto, traz o sentido de que deve acordar, de que deve erguer-se, de que deve se colocar de novo, ficar de pé, levantar-se da preguiça, levantar-se da letargia para se criar algo novo. É isso quando se fala do despertar. Porém, meus amados, vamos à parte que mais nos interessa, que é o sono espiritual. E esse sono espiritual que está atingindo a tantos de nós é o mesmo que a indolência, a preguiça, a negligência de fazermos, de realizarmos a obra do Senhor. E a igreja, meus amados, de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve viver vigilante, constante, para estar vigilante. Primeiro do que tudo, nós precisamos estarmos sempre acordados na nossa vida espiritual. Por isso que Jesus, ele nos ordenou dizendo: vigiai e orai. E vigiar está atento. Vigiar é não vacilar, é estar atento. A sonolência espiritual, ela pode ser provocada por muitas coisas. Façamos um exame introspectivos em nós mesmos neste momento. Será em que podemos perguntar para nós mesmos, não estou adormecido espiritualmente? E para estar com essa sonolência espiritual, o que é que pode nos provocar isto? Muitos
que já não tem mais interesse em realizar nada na obra do Senhor, é aquele que diz, eu não faço e outros que façam. É a preguiça. E a palavra de Deus lá em Provérbio, no capítulo de número 19 e o versículo de número 15 nos adverte dizendo, a preguiça faz cair em profundo sono e a alma enganadora padecerá de fome. Olha o que nos adverte a palavra de Deus. Quantos de nós achamos que é cansativo? Não dá, eu não tenho tempo. Você lembra, meu querido irmão, quando chegavam os momentos de irmos para a igreja adorar ao Senhor e você dizia, hoje eu estou cansado, hoje eu estou, era preguiça de ir à casa do Senhor. E esta preguiça, ela provoca a sonolência espiritual, mas também essa sonolência, ela pode vir por cansaços. Eu nunca vi uma época de tanta gente cansada, conforme a época que nós estávamos a vivê-la. E de repente surge agora um descanso forçado. E nós já estamos cansados de descansar. Não é um paradoxo isso? Cansado de descansar. Quantas vezes você poderia falar, quando eu me dirijo você, porque eu estou como ensinador da palavra de Deus e mostrando aquilo que vivenciei, aquilo que percebi, aquilo que contemplei durante esses dias que antecederam essa determinação de ficar em casa. Quantos em que dizia estou cansado, e era um cansaço estranho, se aproximava a hora do culto, dava sono, mas passava a hora do culto, o sono ia embora e ficava até altas horas da noite, no celular, no WhatsApp, manda mensagem para um, manda mensagem para outro, e nesse cansaço espiritual, veio o desânimo realmente. Mas, meu querido, temos um outro profeta que ele sofreu disto também. Depois de tantas vitórias, tantas maravilhas na vida dele, vamos encontrar o profeta Elias. Depois do Senhor atender uma oração de poucos segundos que ele fez, fazer cair fogo do céu, a sua glória se manifestar. Elias agora é dominado pelo pavor, pelo medo, e resolve empreender uma viagem, e uma longa viagem, até que chegou em uma determinada terra longínqua, e ali resolveu se sentar embaixo de uma árvore, e depois de reclamar, esquecendo que Deus é sempre presente, então diz que ele adormeceu, porque estava cansado. Mas uma coisa que nos alegra é lá no capítulo 19 de 1 Reis, no capítulo 19, versículo de número 5, diz que deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo do Senhor tocou-lhe dizendo, levanta-te e come. Sim, é isto que Deus faz conosco quando nós estamos nessa sonolência. Ele procura nos despertar de qualquer forma, de qualquer maneira, para que não venhamos a perecer. E o melhor de tudo, ele ainda envia alimento, conforme nesta noite está enviando alimento aí na tua casa, o alimento espiritual, pois o Senhor te chamou, o Senhor te ama, o Senhor, aleluia, ele tem cuidado de ti. Mas temos ainda, meus queridos irmãos, alguns exemplos que podem provocar a sonolência.
Ainda temos o exemplo da desobediência. E é justamente o que nós estamos meditando nesta noite, acerca de Jonas, o profeta Jonas. A desobediência provoca sonolência também, pois Jonas tomou o navio, tomou decisões sem consultar ao Senhor e agora está adormecido lá no porão do navio. Sim, mas também tem a sonolência daqueles e que acham que estão vivendo uma longa espera. Não foi assim com as 10 virgens? Lá de Mateus capítulo 25, nos diz a palavra do Senhor no versículo de número 5, de que, tardando o esposo, tosquenejaram todas, sim, e adormeceram. Porventura, não era isso que estava acontecendo? Muitos já não estavam mais esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos estavam tomando caminhos diferentes, empreendendo longas viagens. Sim. Mas a sonolência também, ela ainda pode vir, sabe de que forma? Quando participamos da ceia do Senhor indignamente. E quando participamos da ceia do Senhor indignamente, vem um profundo sono. O sono que nós nem percebemos, mas as consequências dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo de número 30, quando Paulo nos adverte dizendo: e por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Sabe por quê? Porque adormeceram espiritualmente. Porém, meus amados, o apóstolo Paulo, ele exortava veementemente a igreja cristã a viver urgentemente um verdadeiro despertamento. Despertamento de quê? Despertamento da sonolência espiritual que tende a apoderar-se do povo de Deus. Mas vejamos, meus queridos, mais alguns exemplos dessa sonolência que está a atingir muitas vidas. E o primeiro exemplo que nós podemos dar chama-se o sono da imprudência. A sonolência de Sansão diz que ele terminou dormindo no colo de Dalila. E quais foram as consequências? As consequências lhe custou a sua própria vida. Sabe por quê? Porque quando ele pensou de que o Espírito de Deus ainda continuava com ele e o Espírito do Senhor já havia se ausentado dele. É isto que o sono faz nas nossas vidas. Mas temos ainda, meus amados irmãos, o sono da displicência. O que é isto, irmão Edivaldo? É justamente a sonolência que atingiu o Jonas. Tal sono lhe custou uma tensa tempestade e, por fim, terríveis prejuízos para aqueles que estavam à sua volta, pois aqueles em que estão adormecidos não estão tendo o tempo de despertar, vidas que estão a passos largos, vidas que estão perecendo. Este é o momento, queridos, que nós estamos tendo para levar a palavra, para falar a palavra. Olha que grande porta se abriu nesse instante para nós anunciarmos de que é maior do que o vírus da Covid
é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós anunciarmos de que ainda que essa vida física venha a tombar, nós temos uma vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas temos também, meus amados irmãos, o sono da distração. E essa sonolência nós podemos observá-la naquele caso em que está lá em Atos, no capítulo 20, e o versículo de número 9, quando nos diz de que Paulo estava pregando, e um jovem resolveu sentar-se na janela, no lugar onde Paulo pregava. E quantos que estão na janela deste mundo? Uma parte dentro e uma outra fora. E terminou aquele jovem chamado Eutico sendo atingido por uma sonolência que lhe levou à morte. Mas ainda bem que estava ali o profeta de Deus, estava ali o apóstolo do Senhor, o homem que pregou a palavra e foi até onde ele estava e clamou a Deus e ele tornou a viver. E é isso que Deus nesta noite está fazendo através de mim, tocando bem profundo as razões da sonolência que está lhe atingindo, para que você seja despertado desse sono. Porém, meus amados, tais sonolência, elas resultam, sabem quê? De um distanciamento, de uma indolência tremenda, para que não cultuemos ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer, que por esse mesmo motivo, o apóstolo Paulo, ele enfaticamente nos convoca para vivermos um autêntico despertamento espiritual. Quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5, o versículo de número 14, ele dizia desta maneira: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Sim, despertemos, porque o Espírito de Deus, aleluia, quer resplandecer a glória de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E quando olhamos a Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo tratou desse assunto de despertamento do sono espiritual de uma maneira tão tremenda, lá no capítulo 13, versículos 11 e 12. Ele diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, aleluia, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Olha que palavra tão linda. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Sim, queridos, é hora de despertarmos, é hora de acordarmos. Sabe por quê? Aleluia! Como poderíamos nós despertarmos? De que forma poderemos despertarmos? A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos fala de que devemos despertar andando prudentemente. Aleluia, sabe o que isto quer dizer? Andar prudentemente é atento, é observando, acompanhando os sinais em que estamos a viver nesses últimos instantes. Veja o que disse Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo de número 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios.
Sim, despertemos, pois, dessa sonolência. Também, meus amados irmãos, esse despertamento, ele vem quando nós andamos em espírito, aleluia, andando em espírito. Vejam o que diz Paulo no mesmo capítulo da Epístola aos Efésios, no versículo de número 16, ele nos fala desta forma tão importante e tão maravilhosa: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, pois as concupiscências da carne, ela nos eleva, ela nos envolve justamente a sonolência espiritual. Mas quando nós andamos na luz, aleluia, conforme diz Paulo na mesma epístola dos Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 8, porque no outro tempo eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Oh, que coisa tão linda é esta! E ainda ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, queridos, devemos sim, aleluia, andarmos acordados espiritualmente. Quando olhamos os sinais que estão vindo de toda a face da terra, então, meus amados, vamos sim fazer a vontade do Senhor, experimentando a vontade de Deus em nossas vidas, conforme diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo de número 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor nosso Deus. Sabe de que forma poderíamos permanecermos acordados quando, meus amados irmãos, obedecemos o que diz o mesmo Paulo no Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito de Deus, aleluia, não há momento para adormecermos espiritualmente. Sabeis por quê? Porque estamos cheios do Espírito Santo. Não estamos embriagados com este mundo, mas pelo contrário, cheios do Espírito Santo. Sinta nesta noite, aleluia, a presença do Espírito Santo de Deus aí na tua vida, te chacoalhando e dizendo, desperta, desperta, enquanto há tempo. Sim, meus amados irmãos, e quando estamos despertados, nós temos oportunidade de louvar, de glorificar ao Senhor nosso Deus. Veja que coisa tão triste foi para Jonas, quando aquele capitão chegou lá no navio, no porão do navio, e disse, que tu tens dormente, invoca o teu Deus, aleluia, invoca o teu Deus, para que ele se apiede de nós. E depois ele faz algumas perguntas para Jonas. De onde vens? Quem é o teu povo? Quem é o teu Deus? Sim, meus amados irmãos, e quando ele faz essa pergunta que está lá justamente nos versículos de número 8 e 9 do capítulo 1, então lhes disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? E ele lhe disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra seca. Agora ele já estava acordado, ele agora estava de pé.
e sendo questionado, sabe por quê? Por aquelas pessoas que estavam carentes de salvação, aquelas pessoas que precisavam sim de um refúgio da parte de Deus. Então, queridos, esta mensagem nesta noite tem esta finalidade: desperta, tu que dormes o sono espiritual. E se você despertar, aleluia, o teu vizinho vai saber de que, mesmo neste momento difícil, você está erguido, anunciando ainda a esperança em Deus. Você está no mercado, mas tem a oportunidade de dizer ainda a esperança em Deus. Jonas, ele despertou, e ao despertar, ele sabia que Deus tinha lhe chamado. E a ocupação dele era levar a mensagem. Então, amados, aprendamos nesta noite de que o Senhor não nos chamou para sermos aqueles crentes parasitas, aqueles braços cruzados, mas Ele nos chamou para levarmos a sua bendita palavra. Foi assim que Jesus falou, está lá em João, no capítulo de número 15, o versículo 16, porque não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, querido, você foi chamado para anunciar, você foi chamado para falar do gozo da tua salvação. Portanto, não permaneça nos porões desta vida, mas se erga e anuncie que há um Deus todo-poderoso, o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. Não fiquemos arrumando razões porque nos sobreveio esse vírus, porque que está nos atingindo, porque não vamos simplesmente dizer, contudo, ainda há uma esperança. Despertemos enquanto há dia, pois não queremos, em hipótese alguma, viajar no ventre do peixe para levarmos a mensagem, mas vamos anunciar enquanto podemos caminhar com as nossas próprias pernas, nossos próprios pés. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e aplique esta palavra no teu coração. Meus amados, próximo domingo, às 19 horas, estaremos retornando com mais um culto no lar, onde você convide os seus parentes, amigos. Não pode se fazer uma grande aglomeração, mas para salvar a alma, vamos convidar e dizer ainda uma esperança em Jesus Cristo. Oremos nesse instante, curve a sua cabeça agradecendo a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de anunciar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, que esta noite, em que está sendo uma noite tenebrosa para tantos lares, meu Deus, os hospitais, Senhor, de todo o nosso Brasil, meu Pai amado, também, Senhor, nesses 5 continentes, meu Pai amado, Senhor, quantas lágrimas, quanta tristeza e quantas vidas serão ceifadas ainda nesta noite. Mas, Pai, eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloque a sua mão santa e bendita, segundo a tua eterna compaixão e a tua grande misericórdia, para socorrer estas vidas. Nossos irmãos, Senhor, os proteja. Pai amado, os demais familiares, Senhor, pois te pedimos, meu Pai, ouve a voz da nossa súplica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como que é o nosso brado da vitória? Vamos falar todos juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o eterno amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja conosco para todos sempre, e todos possamos dizer amém. Chegou até mim. Jonas levantou-se e fugiu da presença do Senhor e pagou a sua passagem. O navio começou a viagem e para Tarsis partiu. Jonas, castigado, foi jogado ao mar. Aceite o recado de Deus. Não faça como Jonas fez. Não fuja do plano